Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento de Microsoft SharePoint para administradores. Hoje, dentro do módulo aí de GED, Gestão Eletrônica Documental, eu quero falar sobre quebra de herança, ou legacy, que é o contrário, né? É voltar à quebra de herança ou remover a quebra de herança. Bem, para a gente entender bem a parte prática, é fundamental entendermos primeiro a parte teórica. Quando nós falamos de permissões dentro de arquivos, subpastas, eu estou indo do nível último aqui, mais baixo, final, para o nível mais alto, tá? Então, arquivo, subpasta, pasta ou raiz da biblioteca, a própria biblioteca, né? Site, grupo e Microsoft 365, eu estou falando de uma boa, de uma hierarquia aqui, né? Então, veja só, acho que o PowerPoint vai ajudar bem a gente nisso aqui. Vamos lá. Poderia usar o Microsoft Whiteboard, mas o PowerPoint está mais preparado para algumas formas aqui para a gente fazer um esquema mais bem bolado. Deixa eu minimizar o slide aqui. Pronto. Então, vou até deixar a webcam menor aqui para não atrapalhar tanto a gente aqui. Pronto. Então, veja só. Eu vou começar aqui, ó, com a plataforma, tá? Isso aqui é fundamental você entender, para você entender as capacidades de hierárquicas, né, dentro da plataforma. Eu vou começar aqui com o Microsoft 365. Então eu vou trazer aqui até logotipo, vou acelerar um pouquinho o vídeo para essa parte de construção, não precisar vocês esperarem aí o tempo completo, tá? Então vou dar uma acelerada em algumas partes, mas nas partes que eu for falar, eu paro e a gente conversa. Então, lá, primeira parte, nós temos que pensar na macroplataforma. Tudo está dentro do Microsoft 365. Hoje é chamado de Microsoft 365 Copilot, inclusive, né? Por conta da inteligência artificial da Microsoft, que está chegando fortíssima aí na plataforma. Mas é a mesma coisa. É o Beeples, que virou Office 365, que virou Microsoft 365, e hoje é Microsoft 365 Copilot. É apenas uma mudança aí de nomenclatura. Bem, o que acontece aqui é... Deixa eu até mudar aqui rapidamente. Aí fica melhor de ver. Ok. Abaixo dele nós temos as aplicações, né? As aplicações principais abaixo da plataforma. A gente pode chamar de microplataformas, né? Ou subplataformas, também está certo de dizer. Vamos começar com a mais conhecida, que é a de Microsoft Exchange, que é a parte de correio, tá? Olha só. Aí, e a gente sabe que é o Exchange Online, né? Então o Exchange ele já é um filho do Microsoft 365, porque é uma aplicação, é uma subplataforma focada em correio que está abaixo da plataforma pai, plataforma mãe. E aí nós temos, vamos pegar mais duas principais aqui, que geralmente essas são as principais. Depois vêm as outras que são mais novas, nasceram de forma nichada, mas correio é essencial. Nós temos também a parte de comunicações unificadas, que hoje virou hub de trabalho também, vem do Microsoft Office Communicator mais Live Meeting, que se juntaram, se fundiram e formaram o Microsoft Link, depois virou Microsoft Skype for Business e hoje é Microsoft AdSense. Vamos lá. Ok? E por último, propositalmente, eu vou trazer aqui o SharePoint. Só salvar aqui para a gente não perder esse trabalho nosso. Ok? Então,
Correio, comunicações unificadas e portal de conteúdo, de colaboração. Não dá para definir SharePoint numa palavra só, é muito difícil porque ele é muita coisa, ele é um mundo dentro de um mundo, que já é o Microsoft 365. Né? File server, na parte de GED, que a gente está entrando agora no módulo de GED e tudo mais. Então, a gente tem que lembrar que, paralelo a eles, nós temos tantas outras aplicações, não para por aí. Se eu vier aqui no meu Microsoft 365, estou no meu portal admin aqui, mas vou olhar para o usuário. Veja, SharePoint é uma coisa, tá? O Exchange, na verdade, ele não aparece como Exchange, ele só aparece como Exchange quando eu estou administrando. Então, por exemplo, aqui ó, no portal da central administrativa do Microsoft 365, nos centros de administração, eu tenho a administração do Exchange, Exchange Control Panel. Mas a interface com o usuário final não é Exchange, é o Outlook, ou cliente de e-mail que esse usuário escolher. Se ele escolher o próprio webmail do Exchange, é o Outlook Web. Se ele escolher os clientes da Microsoft para trabalho, é o Microsoft Outlook para Windows, para Mac, certo? Mobile, iOS, Android. Mas ele pode escolher um outro cliente de e-mail para trabalhar com um servidor Exchange Online. Ele pode escolher Thunderbird, EM Client, Sparkle, tem vários no mercado aí. Mas o ideal é que você escolha o Outlook, tá bom? Que também é desenvolvido pela Microsoft. O que está explicando isso, Casamiro? Que é o seguinte, a gente coloca Exchange lá, que é o produto, mas a interface com o usuário final é Outlook mais calendário, mais pessoas e mais tarefas, que hoje é uma aplicação separada aí. Vem da compra do Wunderlist, que hoje é o Microsoft To Do. Tudo isso aqui, ó, vamos chamar de tarefas, tá? Tarefas, contatos, que agora chama-se pessoas, o próprio Outlook, que na verdade é a parte de e-mail, de mensagens de e-mail e calendário, forma o correio do usuário. Quem trabalha por trás dessa interface de usuário? O Exchange, tá? Então só para a gente ver que aqui ele pulveriza em várias aplicaçõezinhas. Bem, SharePoint é uma só mesmo, aí lá dentro vai ter tudo que o usuário precisa, né? E Teams é Teams mesmo. Se eu clicar aqui, ele acessa o Teams Web, mas estou com o Teams aqui, ó, desktop também instalado, tem o mobile também, tem para Windows, tem para Mac e assim por diante. Já o SharePoint não tem aplicação cliente, né? Porque como ele é um produto de web service, o navegador é que a gente vai usar para acessar o SharePoint, a não ser quando a gente fala de sincronia com as bibliotecas de documento do SharePoint, que a gente tem um aplicativo chamado OneDrive Sync, que sincroniza bibliotecas de documento do OneDrive, pessoa física, do OneDrive for Business, olha aqui, usuário empresarial, e bibliotecas de documento do SharePoint, que é tema para a gente hoje, tá? A gente vai falar de biblioteca de documento do SharePoint. Tá? Quebra de herança é em biblioteca de documento do SharePoint. Lá no OneDrive, o conceito é outro, ele pega os grupos de segurança do próprio Microsoft 365. Então vamos começar a desmistificar essa parte aqui. Olha lá. Exchange, Teams, SharePoint. Você pode inclusive enxergar esses aqui como cinzas, tá? Não precisa dar foco a eles. O foco que a gente vai dar é aqui, ó. SharePoint. Eu vou até fazer o seguinte, segura aí. Olha lá, vai ficar melhor de explicar assim, que agora a gente vai dar um foco aqui no SharePoint. Abaixo do SharePoint, a gente tem que pensar o seguinte, qual é o objeto do SharePoint? O objeto do SharePoint é site. Como é que você sabe disso, Casimiro? Porque cada macro aplicação dessa, ou você chama de macro aplicação, porque depois vêm as micro aplicações dessas aplicações, ou você chama de micro plataforma, porque a macro plataforma já é a mãe, o pai, o Microsoft 365, a raiz de tudo, tá? Então aqui, eu sei que o objeto do SharePoint é site porque cada aplicação vai ter o seu objeto. O objeto do Teams são as equipes. Aí depois a gente começa a bifurcar em canais, né? O objeto do Exchange é mailbox, é caixa de correio, seja ela user mailbox, caixa de correio de usuário, ou shared mailbox, caixa de correio de equipamento, ou room mailbox, caixa de correio de sala física, ou equipment mailbox, caixa de correio de equipamento. São os 4 tipos de mailbox que o SharePoint tem. Mas a mailbox é caixa de correio objeto do Exchange, tá vendo? Então, sabendo que o objeto do SharePoint, o filho do SharePoint, o produto do SharePoint inicial é um site, a gente tem que olhar para a console administrativa, então. Vamos começar a fazer o seguinte aqui, ó. Abaixo do SharePoint, a gente pode até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Acho que minha webcam do lado de cá vai ficar melhor, tá? Aqui eu vou falar que eu tenho os sites. Posso até trazer aqui, ó, um ícone. Pode ser esse aqui, não gostei muito dele não, mas tá tudo bem. Para demonstrar não tem problema não. Ó, vamos tornar ele
Pronto, aqui, ó. O branco fica melhor nesse fundo mais escuro. Bom, abaixo do site, a gente pode ter site hub e site associado. Então, vamos lá. Vamos deixar esse aqui como exemplo, inclusive, ó. E aí a gente vai começar a fazer um trabalho aqui, ó. Pronto. Então aqui, deixa eu centralizar, já não vou colocar mais ícone, não precisa. Antigamente nós tínhamos, antigamente não, ainda é possível, tá? Por uma questão de retrocompatibilidade. Abaixo do site nós ainda tínhamos estruturas inferiores que nós poderíamos criar ou não, que são os subsites. Só que essas estruturas de subsites, a Microsoft ela já não está mais encorajando você a utilizar. Em algum momento, inclusive, ela vai aposentar. Ela vai remover. É o famoso deprecated, né? Aposentadoria de produto. No lugar, e já tem aula para isso, já soltei aula para isso no treinamento, tá? Em lugar dos subsites, ela está recomendando você criar Site Hub. Ele não chega a ser uma estrutura pai, como o site é, ou como o SharePoint é para o site. Né? O site associado não é um subsite, não é uma estrutura filha, é uma estrutura paralela, mas fica conectado. Né? É como se fosse um gerente o Site Hub, não chega a ser pai. Ele é irmão dos outros sites. Um site hub é irmão de outro site hub, que é irmão de um site associado, que é irmão de outro site associado, que é irmão de um site hub. Tá todo mundo ali na hierarquia. Mas, em questão de crachá, o site hub, ele fica no centro ali e os outros ficam em volta. É como se fossem ali, é como se fosse ali o Sol, né, e os planetas que ficam orbitando em volta. Justamente ele tem essa característica porque ele empresta configurações, ele empresta navegabilidade compartilhada, ele empresta layout, né? Ele vai automatizar alguns processos ali. Então é por isso que eu estou colocando paralelo do lado do outro e não abaixo, tá? Eu não estou colocando o site associado abaixo do site hub. Ok. Eu posso pegar, inclusive, tanto o site hub quanto o site associado, tanto faz. Mas eu vou pegar o site hub aqui como exemplo para a gente continuar bifurcando, tá? Abaixo, agora sim, né? De um site hub, que pode ser um site de equipe ou um site de comunicação, tem isso, né? Vamos lembrar que pode ser um site de equipe, com o seu viés mais funcional, com conteúdos ali, bibliotecas de documento, aplicações, webparts que vão funcionar mais para uma equipe trabalhar com conteúdo, e o site de comunicação, que é mais informacional, é mais para publicar. Uma pessoa só publica, ou um pequeno time publica, e o restante consome as informações ali. Por isso que eu falo informacional. Independente de ser um site ou outro, a estrutura do site collection é o mesmo na Webpool Application do SharePoint, tá? Obviamente muda os seus conteúdos, as webparts e conteúdos que tem lá dentro. Bibliotecas, listas, páginas, etc. Mas abaixo dessa estrutura, que pode ser um site hub ou um site associado, a gente vai ter ali os content types, os tipos de conteúdo do SharePoint. Que tipo de conteúdo? Ora, se a gente visitar um site SharePoint, a gente vê o que pode ser criado lá, lembra? Nova página, nova lista, nova biblioteca. A gente pode trabalhar com as webparts e agora tem novidade chegando. Tem os agentes do Copilot, né, de inteligência artificial. Tem os espaços do SharePoint, que eu não sei se vai permanecer. Foi um teste que a Microsoft fez aí, os workspaces, tá? A gente pode falar isso dentro do treinamento também. A gente pode jogar isso aqui como exemplo, tá? Só que a nossa intenção aqui é chegar até o GED. Não sei se vocês perceberam. Então, dentro todas essas possibilidades de conteúdos do SharePoint, vamos falar sobre uma que é muito famosa, que é o GED, Biblioteca de Documentos. Tá? Quando a gente fala GED, é Gestão Eletrônica Documental. Aonde começa o GED do SharePoint? Na biblioteca. Gente, anote isso aí, porque isso é definição. Tá? Chegou no GED, qual é a estrutura que eu tenho abaixo do GED? Aí eu vou fazer da seguinte forma. Ó, abaixo do GED, vamos lá, vamos pegar aqui por ícone. Pode ser essa aqui. Não é muito pesada, é flatzinha, ó lá. Abaixo do GED, a gente já começa a ter aqui a biblioteca. Eu vou colocar primeiro os ícones, depois eu coloco os rótulos para vocês, tá? Abaixo de cada biblioteca, eu começo a ter aqui as pastas, né? Na raiz da biblioteca, eu tenho que ter uma pasta raiz. Não existe raiz de biblioteca sem pasta raiz, que é a primeira pasta da raiz da biblioteca. Tá? Então vou pegar aqui pasta. Abaixo dessa pasta eu vou ter as subpastas. Posso até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui.
Vai faltar espaço para a gente aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vou ter que diminuir aqui, senão a gente não vai conseguir demonstrar. Mas tudo bem. Pronto, se a gente manda embora. Se a gente copia e cola. Tá? E, por último, a gente vai ter o nível dos arquivos, né, dos conjuntos de arquivos ou do arquivo. Aí terminou, aí acabou. Chegou ali ao último nível, tá? Pronto, eu vou colocar arquivos e não arquivo no singular, porque pode ser que eu tenha um único arquivo mesmo dentro de uma subpasta qualquer, ou pasta raiz até, que tem essa, né? Posso ter que eu tenha uma pasta raiz e não tenha mais a estrutura de subpastas. É a pasta raiz e o arquivo lá dentro, ou o conjunto de arquivos lá dentro. E pode ser que eu tenha arquivos lá dentro, então eu já vou envolver aqui a possibilidade de ter um arquivo ou mais arquivos. Bem, gente, olha isso aqui. Até chegar no arquivo, olha quanta estrutura eu vou ter que passar, desde a plataforma até o arquivo. Vamos rever. Microsoft 365, plataforma, subplataforma ou macroaplicação, Microsoft SharePoint Online, objeto do SharePoint, site, estrutura, site hub ou site associado, sendo um site de equipe ou site de comunicação. Tá? Só que na verdade é só a explicação dessa mesma estrutura que já está aqui em cima. É site. Abaixo do site, vários tipos de conteúdos, dentre eles a biblioteca de documento. O GED é apenas um label, uma explicação disso aqui, biblioteca de documento. E aí nós temos a pasta raiz, as subpastas, que pode se perder de vista, porque a estrutura pode ser muito grande de subpasta, conforme o cliente que você está trabalhando aí, e os arquivos, tá? Ok, Casemiro, entendi a parte teórica. Vamos partir para a prática? Calma aí. Antes da gente ir para a prática, a gente precisa entender que a quebra de herança ela vai funcionar a partir desse cenário aqui, ó. A partir desse cenário aqui. Vamos lá. Sem preenchimento, e vamos colocar um contorno aqui, ó, mais tracejado, para a gente entender que é um container aqui, tá? Então, quando eu começo a falar de quebra de herança, eu não tenho quebra de herança entre plataforma e aplicação, entre aplicação e objeto da aplicação. Eu tenho a partir, e eu não tenho nem dentro do site, não dá para quebrar a herança no site, mas eu começo a quebrar a herança a partir, não na, mas a partir da biblioteca. A biblioteca não se quebra, a herança, mas a partir da biblioteca, ou seja, o que vem a partir da biblioteca, a pasta raiz da biblioteca, eu consigo começar a quebrar a herança. Então, a partir daqui é legacy, herda naturalmente. Tanto que, olha que engraçado, se eu excluo um arquivo, ele vai embora nada mais. Se eu excluo a subpasta que contém um arquivo, vai embora a subpasta e ele, porque ele está contido. Olha, a herança é isso aí. É afetar o que está na estrutura inferior. Se eu jogo essa pasta raiz, vai embora essa subpasta e esse arquivo. Então, quanto mais eu subo no nível hierárquico, mais eu afeto o meu ambiente, porque eu estou num nível acima, percebeu? Isso é herança, tá? Se eu jogo a biblioteca fora, acabou. Todas as pastas raízes, com todas as suas subpastas, com todos os arquivos vão embora. Se eu jogo o site, não só a biblioteca inteira, mas as páginas, as web partes, as listas do SharePoint, percebeu? Percebeu? Se eu jogo, né, o site que eu falei, né, vai tudo embora. Aí eu não posso jogar SharePoint. Aqui eu já não posso nem jogar mais fora, porque o SharePoint é aplicação e precisa permanecer dentro desse Microsoft 365. A não ser que você tire a licença do produto, o SharePoint do usuário, aí é uma outra coisa, tá? Uma outra questão. Vamos lá agora para a parte prática. 365 admin, centro de administração, SharePoint, já está habituado, né? Já está habituado a chegar até aqui. Você que está fazendo treinamento comigo, a gente já falou bastante sobre console administrativo, tanto no 365 quanto no SharePoint. A gente vem aqui em cima em sites ativos, vamos gerar um site de equipe normal, padrão, não vou nem transformar ele em hub aqui porque não precisa, tá? Vamos chamar aqui esse site de lab, porque vai ser um laboratório nosso para esse nosso exercício. Ó, vou pegar o template padrão que é clean, é branco, tá? Olha lá, usar modelo, vou chamar aqui ó, de lab 18/3/2025. Ó, já gerou o alias aqui para o e-mail e já gerou o alias, a URL, como vocês também já estão habituados, para o site.
e aqui é para a caixa de grupo, né? Vou me autoassinar como proprietário. Não vou colocar usuário nesse momento, vai ser privado, idioma português Brasil. Fuso horário convencional nosso aqui, que a gente usa de Brasília, -3, e 100 GB também, tudo isso eu determinei lá na parte de configurações globais, né? Não vou colocar membro nesse momento, ele está gerando agora, está criando todo o Webpool Application, PowerShell está trabalhando aqui, SQL está trabalhando aqui, né? No background aqui das estruturas de data centers do Microsoft 365 do SharePoint. Pronto, criou. Se gerou o URL, olha lá, vai estar em algum lugar aqui, olha ela aqui, ó, já vou clicar direto. Eu já sou site owner, já sou admin aqui, então já vou ter um acesso automático. Ok. Site criado, biblioteca de documentos criada também por padrão, chamada documentos, porque é padrão. Quando eu falei content types, vamos lembrar que eu estou falando disso aqui, ó. Agente, novidade, Copilot, tá? Inteligência artificial. Página com Copilot, inteligência artificial, mas páginas construídas pela inteligência artificial, tá? Depois talvez eu traga um módulo de inteligência artificial para esse treinamento aqui. Talvez eu digo porque eu vou ter o treinamento separado só de Copilot. E lá eu vou falar de Copilot no SharePoint. Listas, bibliotecas de documento, páginas, postagem de notícias, link de notícias, planos e aplicativo. Então eu vou adicionar uma nova biblioteca de documento. A gente tem que ir para o caminho do GED, Gestão Eletrônica Documental. Nova biblioteca, não vou pegar nenhum template aqui, e eu vou chamar ela de biblioteca, só para ficar algo mais de explicação mesmo, tá? Nenhum rótulo de confidencialidade, eu vou deixar ela, as configurações dela padrão, não vou colocar a descrição agora, tá? Já vou aproveitar e pedir para mostrar aqui na barra de acesso rápido, de navegação do site. Vou criar tudo isso para a gente não usar a biblioteca padrão chamada documentos, quero usar uma especial aqui. Pronto. Aí o SharePoint vai me oferecer várias etapas de personalização desse site novo, dessa biblioteca nova, eu vou recusar, porque dentro do próprio treinamento eu estou mostrando para vocês como se faz. Ele já criou e já entrou na biblioteca, percebeu? Já acessou aqui, ó. Dá para ver por aqui e por aqui. E pelas ferramentas que são contextuais, né? São ferramentas de GED, de biblioteca. Ok, o que eu vou criar aqui? Eu estou na raiz da biblioteca. Eu vou criar aqui, ó, uma pasta chamada pasta raiz A. Casimiro, por que você está colocando o nome raiz? Para ficar bem explicativo, tá? Para você saber, já pelo nome, não se perder. Eu estou no 365, que me deu acesso ao SharePoint, e o SharePoint me deu acesso ao site que foi criado, está aqui em cima a URL, ou o nome dele aqui. Aí eu fui para a parte de GED, que é a biblioteca de documento. Olha, a gente seguindo aqui esse mesmo escopo aqui, ó. Tá? Só que agora na parte prática. Biblioteca de documentos, chamada biblioteca A. Dentro dela nós temos uma raiz, onde nós criamos uma pasta raiz chamada pasta raiz A. Eu posso criar paralelo também, pasta raiz B, só para a gente ter essa ideia de linearidade, tá? Pasta raiz B. A pasta raiz B, ela é irmã da pasta raiz A. Ela não manda na A, a não manda na B e a B não manda na A. Não é assim na vida real, né? Geralmente o irmão mais velho quer mandar no irmão mais novo, né? Às vezes é o contrário. Então, mas, a priori, o irmão não manda irmão. Quem manda nos dois é o pai e a mãe. Então, quem é o pai e a mãe da pasta raiz A e da pasta raiz B? Ora, é a biblioteca A. E a mãe dela é o site. E assim, até chegar no 365, tá? Mas por que eu criei duas? Para a gente ter a ideia de lateralidade, que não é só a pasta raiz A com o único papel de pasta raiz A. Podem ter várias pastas raiz dentro da biblioteca junto à pasta raiz A B, a C, a D e outros nomes aí. Só estou colocando os nomes coringões aqui para ajudar a gente no entendimento. Ok, dentro da pasta raiz A, agora eu vou criar aqui, ó. Posso chamar o nome do que quiser, mas eu vou chamar de subpasta A, porque é a primeira subpasta, com um nível de subpasta, tá? E vou criar também, para ter essa ideia de lateralidade, a subpasta B. Ok. Dentro da subpasta A, eu vou criar uma outra subpasta, claramente, é chamada subpasta A.1. Para que isso, Casemiro? Vou criar uma irmãzinha. Todo mundo vai ter irmão aqui, ninguém vai ficar sem irmão aqui, ó. Subpasta A.2. Para mostrar que quando a gente começa a falar de subpasta, o negócio pode virar um Frankenstein. Eu sempre falo isso.
porque é uma verdade. Você que está virando consultor, já é consultor de SharePoint, com certeza, se você já pegou alguns projetos de SharePoint para migrar, para implementar, para levantar no seu cliente, você já encontrou cliente que tem estrutura enxuta e cliente que tem uma estrutura que ele criou aí um monstrinho mesmo, pela quantidade de braços, de pernas, de árvore, de ramificação de tanta subpasta. Porque existem esses clientes que pensam, imaginam que quanto mais subpasta para categorias e classificações, melhor ele vai se organizar. Não é uma verdade. O ideal é você ter as subpastas para classificar, para se organizar, mas o mais enxuto possível é o melhor que você vai encontrar, né? Então, o equilíbrio entre os dois. E aí eu estou criando a subpasta A.1 para você ver que a gente pode crescer no nível da subpasta. Só que eu vou chegar até aqui, tá? Eu não vou criar A.1.1, nem a A.1.1.1 e as .2 do lado também não. É só para a gente ter uma ideia de 3 níveis aqui, ó. Biblioteca A, raiz da biblioteca, pasta raiz A, subpasta A, e vamos entrar nessa aqui para poder ter, na verdade, 4 níveis. 4 níveis de pastas e um nível de biblioteca. Essa não conta, porque essa está no nível da biblioteca, tá? Pasta raiz, primeira subpasta, segunda subpasta. Gente, bem facinho de entender. Ok, dentro da subpasta A, outra coisa, eu poderia estar criando o que eu vou criar agora, que é o arquivo, em qualquer nível. Eu posso criar até na raiz da biblioteca se eu quiser, sem problema nenhum. Vamos lá, eu vou gerar aqui ó, um novo documento do Word, .docx, uma pasta de trabalho do Excel, XLSX. Vamos lá, PowerPoint, bloco de anotações do OneNote, formulário do Forms, desenho do vídeo, o que eu quiser aqui, na raiz da biblioteca. Eu não recomendo, tá? Uma das coisas que eu coloco como boa prática para todo cliente que eu tenho oportunidade ou pessoa que trabalha com SharePoint é não crie documentos na raiz da biblioteca. Trabalhe a partir das pastas raiz para você ter uma organização melhor. Porque raiz de biblioteca é meio que casa de mãe Joana, você não tem uma organização inicial. Use uma organização inicial. Nem que você coloque os documentos, vários documentos, dentro de uma pasta raiz, mas pelo menos vai ter uma pasta raiz classificando uma primeira categoria, tá? Ok, eu poderia criar o meu arquivo aqui, eu poderia criar dentro da pasta raiz A, aqui, lado a lado com as pastas chamadas subpasta A e subpasta B. Eu poderia criar o meu documento neste nível aqui, lado a lado a subpasta A.1 e a subpasta A.2, mas eu vou criar no meu último nível, que é dentro da subpasta A.1. Porque a ideia é trazer essa categoria. Vamos criar via Office online mesmo? E dessa vez eu vou criar uma apresentação aqui, tá? Olha lá, uma apresentação. Eu vou colocar aqui texto só para não ficar sem nada, tá? Então aqui, ó, conteúdo. Opa, não está escrevendo. Conteúdo. Tá? E aqui, ó, em apresentação, em nome, eu vou chamar de apresentação A, para a gente ter também uma classificação fácil de entender. Pronto, gerei aqui uma apresentação. A apresentação mais simples que existe. Vou fechar, inclusive, meu PowerPoint online, não vou nem abrir no PowerPoint desktop, não precisa, o PowerPoint online fez o seu trabalho muito bem aí. Olha lá, foi criada, então, uma apresentação do Microsoft PowerPoint, chamada apresentação, né? Eu tinha chamado de A, eu acho que ele não renomeou, deixa eu dar um F5 aqui. Agora sim, precisou de um F5 aqui para puxar a atualização. É que geralmente ele faz push. Apresentação A.pptx, né, do Microsoft PowerPoint, dentro da subpasta A, que está dentro da subpasta A, que está dentro da pasta raiz A, que está dentro da biblioteca A, no site Lab 1803-2025. É a leitura que eu estou fazendo, tá? Para poder a gente lembrar que eu estou seguindo exatamente o que eu expliquei para você aqui, ó. Eu estou seguindo exatamente o que eu expliquei na parte da teoria. Casemiro, para que tudo isso? Porque isso é base para a gente falar de quebra de herança. Agora que a gente tem um nível, 2 níveis, 3 níveis, 4 níveis e 5 níveis, o arquivo é um próprio nível, a gente pode trabalhar com vários testes de quebra de herança. Eu vou fazer o seguinte, inclusive, eu vou já logar com outro usuário, porque esses testes aqui são bons para você fazer com outro usuário. Então, deixa eu pegar aqui a Amanda. Rapidamente. Logar no Outlook direto aqui dela, Outlook Web, porque o que eu vou fazer é um convite para ela. A acessar esse site laboratório que eu criei.
né? Tem o nome de laboratório porque é um laboratório para o nosso treinamento, mas seria aqui um comercial, um administrativo, um marketing, projeto ABC, né? Pensa refletido isso aqui, projeta isso aqui numa situação padrão, né? Numa situação ali do dia a dia, corriqueira. Pronto, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um compartilhamento, então eu vou lá na administração da raiz do site, venho aqui na parte de propriedades, em afiliação, eu venho aqui em membros, porque eu quero que ela seja membro do site, tá? Então eu vou adicionar aqui, vou puxar aqui a Amanda, permissionamento de membro setado. Casemiro, é só assim que eu consigo fazer? Claro que não. Eu poderia ir lá na administração do Microsoft 365, na parte de grupos aqui, ó, tá? Lembra que geraram um site no SharePoint gera um grupo de Microsoft 365 no Microsoft 365. Vamos ver se isso é verdade. É verdade, olha lá. Eu tenho um grupo de Microsoft 365 que ainda não tem equipe de Teams, porque eu gerei pelo SharePoint, não gerei pelo Pi, que é o próprio 365, mas ele gerou para mim um grupo de Microsoft 365. Eu poderia ter vindo nesse grupo, vindo em afiliação, vindo em membros e ter adicionado ela por aqui também. Já já, inclusive, ela aparece aqui. Só assim, Casemiro? Ainda não. Eu poderia ter ido no próprio site, ó, acessando o próprio site. Vamos para a raiz dele aqui, ó, página inicial do site. Olha lá. Collab Home SPX dele, que eu sei que eu estou na homepage dele. E ó, membro do site. O próprio administrador é membro, não tem como ser administrador se eu não for membro também. Ah, eu tô olhando para o webcam de cá, o webcam é de cá. Eu tenho que ser primeiro um membro para poder ser administrador site owner. Então eu poderia ter adicionado ela por aqui também, ó. Tá? São várias formas, inclusive eu posso transformá-la em proprietária para me ajudar a construir o site, mas ela vai ser membro, ela vai consumir o site, tá? Um usuário convencional. Outra forma de adicionar. Bem, tendo feito isso, ela do lado de lá, a Amanda, ela vai receber convite, tá? Deixa eu até atualizar aqui o Outlook dela. Ou ela espera o convite chegar, daqui a pouco chega, deve estar em outros aqui, ó, enviou uma, aqui é o contrato, daqui a pouco chega o e-mail de convite para ela. Ou ela acessa na URL. Se ela já tem a URL, eu passei para ela de outra forma, por WhatsApp, por Teams, enfim, ela vai ter isso lá na mão. Eu mandei um e-mail específico para ela também com a URL. Olha lá, aqui acabou chegando. Enquanto eu fui pegar o URL, o convite do SharePoint chegou. Olha lá, bem-vindo ao site Lab, etc, etc. Tá vendo, ó? Mas eu vou acessar via URL, já que eu copiei e vou colar aqui para ela. Olha lá. Como ela tem acesso ao site, então ela vai acessar, não vai experimentar nenhuma tela de erro e vai ter acesso às mesmas visualizações que eu tenho lá, inclusive a biblioteca A. Pergunta que eu te faço agora. Por que a Amanda, que foi permissionada no site, vamos lembrar da estrutura. Ó, até chegar no site eu tenho uma estrutura anterior. Plataforma, aplicação e objeto da aplicação, que é o site. Eu permissionei aqui, tá? Eu permissionei a Amanda aqui. Nos 3 lugares que eu fui lá com você agora, SharePoint Admin, 365 Admin e no próprio site, a permissão foi dada aqui, diretamente no site, no objeto, no Site Collection, tá? Por que então, minha pergunta é agora, tá? Por que então a Amanda, ela está enxergando a biblioteca de documentos padrão chamada documentos do site, ela está enxergando biblioteca de páginas, web parts, ela está enxergando a biblioteca de documento que a gente criou para os nossos exemplos aqui. E se entrar, vamos ver se ela enxerga a estrutura. Raiz A e raiz B, entrando em pasta raiz A tem a subpasta A, entrando em subpasta A tem a subpasta A.1, entrando em subpasta A.1, ela está enxergando também até o último nível do arquivo, que é apresentação A. Inclusive, se ela entrar no arquivo, ela vai começar uma coautoria comigo. Edição de um mesmo arquivo, no mesmo momento, de 2 até 240 pessoas. É coautoria, né? 2 ou mais pessoas editando o mesmo documento ao mesmo tempo. Ela está no modo de visualização, mas se ela clicar em qualquer lugar, ela já começa a editar o documento aqui. Não é o que eu vou fazer agora, já teve aula para isso, inclusive. Mas relembrando, é sempre bom relembrar. Minha pergunta é, por que ela conseguiu, se eu dei acesso no site, por que ela conseguiu acessar toda a estrutura que está contida e abaixo, nos meandros das ramificações do site? Tempo. Aquele reloginho lá, né? Da TV Cultura.
Vamos lá, pode dar um pause aí, tentar explicar, mas a resposta é simples, é o tema da aula. É porque existe uma hierarquia de acesso entre as categorias, as hierarquias dos conteúdos do SharePoint, a partir do site. Visto isso, então, olha que interessante o que eu vou começar a fazer. Eu, então, saí da Amanda, voltei aqui para o meu cenário Maurício Casemiro, tô indo lá pro site, tá? Vou acessar também, ó, igual ela, fui eu que criei, então é claro que eu vou acessar, também tenho acesso aqui, raiz A, subpasta A, A.1 e arquivo. Olha o que eu vou fazer. No nível do arquivo, que é o último nível, eu vou selecionar o arquivo, porque tudo aqui é contextual. Eu vou selecionar o arquivo e posso trabalhar tanto com esse mais opções, que é na linha do arquivo, como também posso trabalhar com a barra de GED, que é contextual, e que está aqui em cima. Vamos lembrar que a barra de GED é contextual mesmo. Se eu não tiver selecionado nada, ele vai levar em consideração a biblioteca, porque eu entrei inicialmente na biblioteca aula. Entrei por aqui, está refletindo aqui também, e é claro que depois eu entrei nas subpastas. Se eu voltar, inclusive, aqui ó, na raiz da biblioteca, você notou que mudou as ferramentas aqui em cima? Deixa eu entrar na pasta raiz para você ver. Presta atenção nessas duas ferramentas, nesse pedaço da barra de GED aqui, ó. Gente, já mudou. Já entrou coisa aqui que é contextual à pasta, né? Aí a pasta e a subpasta, tecnicamente, tem a mesma estrutura técnica. Então, se eu entrar numa subpasta, não muda mais, numa sub-sub não muda mais, mas se eu selecionar o arquivo, muda mais uma vez o conjunto de ferramentas que aparece na minha barra de GED, porque é contextual. Então, inclusive, se eu vier aqui, ó, totalmente contextual, tá? E aí, isso revela que se eu trabalhar aqui, ó, com a parte de permissão desse documento, algumas formas dá para a gente fazer, tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar na linha do arquivo e posso selecionar aqui, ó, compartilhar. Vai aparecer no menu de contexto, do mais opções da linha do arquivo. Vamos lá. Nesse compartilhar, o que vai aparecer, já teve aula para isso, é o ecrã de compartilhamento. Aí você pensa, estou precisando compartilhar com quem? Com a Amanda? Não precisa, ela já é membro do próprio site, ela vai ter acesso a toda a hierarquia até chegar ao documento. E a gente viu agora há pouco ela fazer isso aí. Então não precisa compartilhar com a Amanda, ela já tem acesso natural, o TI já deu a permissão. Ah, eu quero compartilhar com uma pessoa que não é membro desse nosso site aqui. É uma pessoa de fora. Ela não pode ficar acessando toda a estrutura do site. Não foi feito para ela. Se tivesse sido feito para ela, o TI já teria dado acesso a ela também, igual foi para Amanda. Mas como não é, então não pode acessar o site completo, com tudo que tem no site. Não pode acessar a biblioteca completa, com todas as pastas raiz que tem lá, e a sub, e nem os documentos irmãos. Vamos supor que tem uma planilha uma pasta de trabalho do Excel do ladinho da apresentação e um documento do Word também ali na mesma hierarquia dentro da pasta da subpasta A.1. Essa pessoa com a qual eu quero compartilhar, digamos que seja o Alonso aqui só como exemplo, ele não pode acessar nada que não seja a apresentação. Eu só quero e ele só pode acessar a apresentação. Então é por isso que eu estou dando esse acesso contextual a ele. Tá? Se eu selecionar o Alonso aqui, colocar uma mensagem personalizada ou não, tá? Não é necessário. Eu vou alterar o que ele vai fazer. Se eu deixar padrão, ele vai poder acessar e editar, igual a Amanda. Mas a Amanda, você sabe que foi dado acesso no site inteiro. Aqui é pontualmente na apresentação do PowerPoint aqui. Se eu clicar em somente exibir, ele vai acessar também, vai receber convite, mas para acessar somente a apresentação e não vai poder editar, só vai poder visualizar a apresentação, visualizar os slides, etc. Que nesse caso aqui é uma apresentação com slides. E se eu der este tipo aqui, que é o mais restritivo de permissão, ele vai poder exibir do mesmo jeito, não vai poder editar do mesmo jeito que nesta permissão de poder exibir, mas ainda assim ele já não faz download também, é mais restritivo ainda. Gente, é essa aqui sem download, tá? Para poder explicar melhor. Bem, posso escrever uma mensagenzinha, porque eu tenho um Outlookzinho aqui, ó, embutido, sem precisar gerar link no Outlook, campo para, com cópia, assunto. Não, aqui mesmo você já tem seu Outlook embutido. E pede para compartilhar. Ok. O que você precisa entender aqui é que esse modelo de compartilhamento é o modelo de compartilhamento do usuário. É o usuário que faz isso aqui. Isso foi feito para o usuário, não para administrador de TI. Não para a alta administração, que determina via consoles administrativas, como a gente fez aqui. Afiliação membro, lá no 365 admin também. Afiliação membro, ou direto no site aqui em cima, membro, que aí já é administrador. Independente disso, vai ser gerada uma URL de compartilhamento que vai travar todo o restante, liberando só a apresentação no final.
Inclusive, se o Alonso tiver a curiosidade de falar, estamos compartilhando um negócio que tá, ele vai olhar para a URL aqui, ele pode ser um power user, falar, opa, vamos lá, biblioteca, deixa eu ver aqui, opa, files, lab, tem um tal de site lab lá então, é de lá que eles estão compartilhando esse comigo, veja, ele não é desse site lab, mas ele está descobrindo porque ele é um power user, ele manja um pouquinho aí de estrutura técnica, ele sabe um pouquinho de tecnologia e ele entende de URL pelo menos, né? Biblioteca de documentos, pasta não sei das quantas, deixa eu tentar acessar isso aqui. Aí ele vai na URL, corta onde ele sabe que ele tenta acessar pela URL e tenta acessar as estruturas anteriores, mas não vai conseguir. Ele vai experimentar uma tela de erro. Inclusive a gente pode fazer esse teste daqui a pouco, tá? Só que ainda assim eu estou falando de um compartilhamento feito pelo próprio usuário. A partir do momento que eu faço um compartilhamento como esse aqui, ó, eu vou compartilhar só para vocês verem aqui, tá? O usuário que compartilhou, ele pode fazer o manejamento desse compartilhamento a qualquer momento. Por exemplo, posso vir aqui, e aí eu posso na linha, ou aqui também, ó, em propriedades, tá vendo? Ó, propriedades ou detalhes aqui também, ó, depois que eu estou selecionando o arquivo ou a pasta que eu estou compartilhando, eu posso remover esse compartilhamento a qualquer momento. Olha lá. Gerenciar acesso. Quem tem acesso? Vamos ver. Pessoas. Acesso pontual. O Alonso, porque eu, enquanto interface de usuário, fui lá e dei acesso a ele. Opa, mas tem 4 grupos aqui. Uai, o que é isso aqui? Proprietários do Lab, proprietários do grupo, ó, o grupo moderno, o grupo do SharePoint. O grupo moderno era o 365, e o grupo do SharePoint é um grupo interno que é criado no SharePoint. Ele reflete, ele representa o grupo moderno do 365, o Group, tá? Visitantes de Lab, que é grupo de SharePoint, e também membros de Lab, que é grupo do SharePoint. Opa, então a gente está descobrindo aqui que, na verdade, um grupo moderno do 365, ele é representado por 3 tipos de nuances de grupos diferentes proprietários do SharePoint. Proprietários, visitantes, que tem somente leitura, olha aqui o tipo de acesso que tem, e o grupo de membros, que geralmente editam normalmente os documentos, né? Criam arquivos, excluem arquivos, editam arquivos. Criam pastas, excluem pastas, editam pastas. Esse é o natural, tá? Proprietário, aí vai poder mexer nos metadados, vai poder mexer na própria biblioteca, né? Que é o proprietário do site ali, também torna-se proprietário da biblioteca e das pastas, seguindo a ramificação. E link gerado. Não foi gerado nenhum link de compartilhamento externo, tá? Aqui foi feito um compartilhamento interno. O que eu estou dizendo, pessoal, é que eu posso vir aqui e parar de compartilhar totalmente essa apresentação. Ou, no caso, se eu quero cortar apenas o compartilhamento com o Alonso, que veio de fora, eu fiz um compartilhamento pontual, eu venho aqui no lapisinho, mudo o tipo de acesso dele aqui, tá vendo? Ó, acesso direto, ó, eu posso não deixar ele mais editar, apenas exibir e fazer download, ou exibir e nem fazer download, ou remover o acesso. Estou removendo. Esse aqui é um revoke, né, que a gente faz aqui. Remover o acesso, pronto. Agora ele não acessa mais, estava como antes. Naturalmente eu acesso, porque sou o owner, criei tudo aqui, sou administrador, e a Amanda continua acessando, porque eu não mexi nada em questão da Amanda. E a Amanda ela está permissionada em todo o site, então ela vem desde o site até chegar no arquivo. Só que, agora eu vou fazer uma segunda coisa aqui, tá? No caso desse permissionamento aqui, que eu posso voltar a fazer um gerenciamento de acesso aqui, ó. Lá em cima, eu tenho esses 3 pontinhos chamados mais opções, onde eu tenho as configurações avançadas. E aí nós chegamos no cerne da nossa aula. Tá vendo como é necessário falar de muita coisa antes de falar da ação em si? Tem gente que para ensinar nos cursos da vida que tem, estou reclamando do pessoal, não, né? Cada um, o mercado está aí para todos. Mas eu vejo muita aula explicando isso aqui já chegando nessa tela. Olha o quanto de coisa que eu tive que explicar para chegar nessa tela aqui. É importante, tá? Bem, olha os modelos de permissão do SharePoint que vão ser sempre os mesmos. 3 tipos. Membros, proprietários e visitantes. Editar, controle total e leitura. Grupos de SharePoint, modelo de grupo de SharePoint. Bem, vamos lembrar que eu estou contextual no arquivo, que é uma apresentação do Microsoft PowerPoint. Ele é o último nível. Então, como é que eu quebro essa herança aqui, ó? Excluir
permissões exclusivas. É isso, a quebra de herança consiste nesse botão. E eu vou clicar. Ele vai me dar um warning aqui, um aviso, chamando o seguinte, ó, chamando minha atenção. Você está prestes a herdar permissões da pasta ou da biblioteca de documentos pai. Na verdade, aqui é o contrário, né? Eu estou excluindo as permissões exclusivas. Essa mensagem aqui está trocada. Todas as permissões personalizadas serão perdidas. Então, eu vou dar um OK. O botão tá certo, o nome do botão tá certo também, excluir permissões exclusivas. Mas essa mensagem que apareceu aqui, por algum motivo, ela tá trocada, tá? Gente, o que aconteceu aqui? Você precisa entender o que aconteceu. Parece que não aconteceu nada, porque voltou praticamente a mesma tela. Agora os botões mudaram, aqui agora é gerenciar pasta pai e parar de herdar as permissões. Tá vendo, ó? E aqui, ó, você tem aqui, inclusive, ó, existem usuários com acesso limitado neste site. Os usuários poderão ter acesso limitado se um item ou um documento no site tiver sido compartilhado com ele. Já já a gente vê essas questões aqui. O que eu quero mostrar é, voltando lá para Amanda, se ela der um F5, atualizar, ela continua acessando normalmente. E aí, ó, se eu clicar em parar de herdar as permissões, agora ajustou a mensagem, agora tá certo. Ó, você está prestes a criar permissões exclusivas para esse documento. Vou dar um OK. Aí os botões mudam novamente, aquelas mensagens diminuem, né, na faixa amarela aqui, ó, ele fala que esse documento não tem permissões exclusivas, e aí eu posso de novo excluir as permissões exclusivas. Mas o que você precisa entender é que aconteceu agora algo diferente aqui. Vou voltar lá na Amanda e vou dar um F5 no mesmo lugar. Olha o que vai acontecer. Ó, continua acessando o mesmo documento. Ué, Casemiro, não deveria parar de visualizar o documento? Ainda não. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu vou voltar na teoria para explicar a prática agora. Ó, deixa eu pegar aqui, ó, agora vai ser engraçado eu explicar. Deixa eu ver se tem esse ícone, senão a gente pega uma imagenzinha para ficar legal de explicar. Deixa eu ver se tem ícone de tesoura. Tem. Casimiro, que maluquice é essa? Calma, já explico. Vou até rodar ela aqui, ó, deixar ela maior. Que é o seguinte. O que aconteceu, vamos lembrar que esse arquivo aqui está representando aquela apresentação do PowerPoint, é que, deixa eu pegar uma barrinha aqui, ó, inserir, cadê formas? Pronto. Ó, o que aconteceu, gente, foi isso aqui. Deixa eu colocar ela como vermelha e um pouco mais espessa aqui. Ó. Ao quebrar a herança no nível do arquivo, eu passei uma tesoura, eu cortei a herança entre a estrutura pai. Estrutura pai de quem? Bem, a gente está falando de quem? Do arquivo. Qual é a estrutura pai do arquivo? É a subpasta A.1. Lembra? Vamos lá. Vamos voltar aqui para ver. Vamos pela Amanda, que fica mais fácil de entender. Não precisa ficar voltando na minha tela. Ó, quem é a estrutura pai da apresentação? É a subpasta A.1. Ok. Por que a Amanda está vendo ainda se você está falando que passou a tesoura aqui nesse nível? Porque é o seguinte, eu só cortei a herança. Então, presta bem atenção no que eu vou explicar. Tudo o que for feito nas estruturas anteriores, nas estruturas pai, não vai mais afetar o arquivo, porque agora o arquivo está offline, desconectado. Ele é aquele filho que completou 18 anos, saiu de casa, foi viver sua própria vida, já não segue a regra da casa dos pais, sabe? Ele está desconectado. Não é que ele não existe. E assim, todo o legado do que ele aprendeu ainda na casa dos pais está com ele. É herança. Só que a partir do momento que ele diz tchau pai, tchau mãe, claro, não está abandonando, ele está indo lá morar. Se for a filha, está indo lá morar com o parceiro. Se for o filho, está indo lá morar com a parceira. Ele vai aprender novas coisas agora, vai adquirir uma cultura diferente. Vai com o parceiro, com a parceira, vai aprender a usar novos temperos no almoço, na janta, vai aprender a usar horários diferentes para lazer, etc. Tem todo o legado do pai e da mãe, mas agora vai aprender novas coisas. Vai construir sua própria família, vai aprimorar ou vai diferenciar os seus costumes, etc. É o que está acontecendo aqui, tá, Casemiro? Que maluquice você explicando, mas estou justamente fazendo esse paralelo, tá? Ele herda tudo do histórico, mas agora, a partir daqui, ele pode fazer coisas novas, que diferencia todo ele. E quem ficou
Para trás não, né? Mas quem ficou ali, ó? Pô, a estrutura, a casa com o pai e com a mãe, que a partir dali vão também poder se diferenciar. Não precisa ser exatamente engessado. Eles podem mudar algumas coisas, só que já não reflete no filho também, porque não está morando junto, não está conectado. Tá entendendo? Aqui, ó, toda essa, né, os irmãos que ficaram na casa, o pai, a mãe, a avó, os tios, etc. O conjunto familiar ali, a estrutura que ficou, tá? Agora é o seguinte, diferente de somente tirar ali a conexão, né, quebrar a herança, a gente pode voltar aqui na administração. Quem está fazendo esse legado, esse histórico, essa vida de aprendizado desde que o documento nasceu, surgiu, são esses modelos aqui. Se eu falar o seguinte, eu removi o acesso, na verdade eu quebrei a herança da apresentação para poder a Amanda não mais acessar a apresentação, olha, olhando de novo para outro webcam aqui, essa aqui, para a Amanda não mais acessar a apresentação, aí é outra coisa, é o seguinte, o filho está saindo fora de casa e eu estou mandando ele no hospital para ele fazer uma lobotomia, esquecer tudo que já aprendeu, aprender do zero para onde ele está indo. Comparando a isso. Então vamos lá, a lobotomia que eu vou fazer é isso aqui agora, eu vou jogar os modelos fora, porque eles estão cortados ali com a estrutura pai. Vamos lá, selecionei os 3 modelos e eu vou remover, olha lá, remover as permissões, que aqui são modelos offline, não estão conectados a mais nada. Tá? Você fala, ei Casemiro, você tirou sua própria permissão então. Não, calma, eu sou admin do site, você sendo admin do site, você não perde a permissão. Você é site owner, tá? E você tem as RBACs lá de administrador de conjunto SharePoint. Agora, olha só, uma vez feita a lobotomia no filho que saiu de casa, na filha que saiu de casa, você vai lá na estrutura que a gente está comentando até agora, que é a estrutura do arquivo da apresentação, e dá um F5. Epa! Agora sim, a Amanda não mais acessará, porque foi cortada a herança e foi jogado o legado de acesso fora, que eram os modelos proprietários do SharePoint. Se ela, inclusive, tentar acessar, ela não vai conseguir, tá? Se ela tentar acessar, vai dar erro, tá? E aí a pasta fica vazia. Tudo o que for jogado nessa pasta que já não conecta mais. E a estrutura anterior também. Ela vai acessar os novos documentos que foram jogados aqui, ela vai acessar. Por exemplo, deixa eu mostrar para você. Se eu criar, vamos lá. Agora eu vou ter que voltar, tá? Para poder demonstrar. Vamos lá, biblioteca A. Agora eu tô como Maurício, tá? Vamos lá. Pasta raiz, subpasta A.1. Eu vou criar um novo documento aqui. Ó, eu enxergo, que eu não cortei a herança para mim. E eu sou administrador aqui. Então vamos lá, eu vou gerar aqui agora um documento de texto mesmo do Microsoft Word. Então, vou escrever alguma coisa aqui e vou chamar de documento A. E vou fechar. E ele já fez push. Dessa vez não precisei atualizá-la. Já, só que não renomeou. Daqui a pouco ele renomeia. Deixa eu forçar aqui de novo. Documento A. Perfeito. Vamos na Amanda agora? É isso que eu quero que vocês entendam. O documento A ela está vendo, Casemiro. Por quê? É fácil responder isso. Porque eu quebrei a herança no nível do arquivo do PowerPoint e não no nível da subpasta A. Tu quer ver uma coisa? Vou voltar lá agora, nas mesmas permissões do arquivo, tá? Olha lá, detalhes, fazer um atalho aqui, ó, detalhes, propriedades. Opa! Este item foi compartilhado somente com proprietários do Lab, porque os modelos do SharePoint foram embora. Ah, é? Deixa eu dar uma olhada nisso. Mais opções, configurações avançadas. Ah, os modelos do SharePoint foram jogados fora, não tem mais herança. E agora? Eu quero que ela volte a acessar, eu quero que volte a ter herança, eu quero que aquele documento do PowerPoint ele volte para a casa do pai. Um bom filho a casa torna, como diz, né? Tem até uma passagem bíblica, né? E aí eu quero que ele respeite tudo que vem de novo, do grupo, do site, da aplicação, da biblioteca, da pasta raiz, da pasta, da subpasta. Fácil, um botão resolve isso. Ó, excluir as permissões exclusivas, que na verdade foi uma exclusão de modelo de permissão, tá? Depois de quebra de herança. Clica aqui, agora a mensagem está certa, dei um OK. Os modelos de permissões voltaram todos. Vamos ver se ela volta a acessar o documento. Olha lá, F5. Volta a acessar o documento normalmente. Agora, tudo que eu fizer aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, que é aqui, ou no próprio SharePoint, não, no caso aqui é GED, então a partir do site.
a partir da biblioteca, vai refletir de novo como era antigamente, antes de quebrar a herança da apresentação. Agora, olha só uma coisa. Vou voltar na estrutura anterior, que é a subpasta A, para a gente ter acesso ao select da subpasta A.1, onde tem os dois arquivos lá, PowerPoint e Word. E eu vou quebrar a herança nesse nível dessa subpasta aqui. Agora você vai matar a questão de domínio da quebra de herança e legacy, que foi o que a gente fez, tá? Quando eu reconectei e voltei as permissões, ele fez um legacy, tá? Ele retornou. Bem, posso vir aqui, posso vir em compartilhar, ou aqui em cima também, vamos testar formas diferentes, ou no detalhes, como vocês viram que eu já fui várias vezes. Independente disso, sempre vai ter lá o mais opções que você acessa de forma, aqui enviar Outlook, que estranho. Ah, é porque ele fez um ecrã de envio de e-mail para compartilhar, então peraí. Vamos em detalhes, seleciona a pasta, detalhes, aqui ó, gerenciar acesso. E aqui sim, quando aparece esse ecrã, configurações avançadas. Antigamente aparecia lá também, agora não. Ah, eu tô indo com o dela, olha só. Eu tô indo com o usuário dela, tem que ser com o meu. Peraí, deixa eu minimizar, esqueci que eu tava com o dela. Deixa eu voltar aqui, ó. Biblioteca A. Ok, pasta raiz A, subpasta A. Se eu entrar dentro aqui da subpasta A.1, só para a gente rever que os dois estão lá, vou voltar aqui para poder selecionar a subpasta A.1, detalhes, gerenciar acesso, olha só, configurações avançadas, né? Já fiz o legacy, voltou tudo aqui no arquivo, né? Agora eu estou na subpasta. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou parar de herdar permissão, passei o facão, passei a tesoura. Mas tudo que continua funcionando aqui, funciona aqui. Agora o que acontece nesse momento é que está desconectado. O que eu faço aqui não reflete aqui. E eu posso fazer coisas aqui que aqui nem sabe. Porque tem aqui, ó. Ó, uma tesoura passada aqui, tá? Desconectado. Bem, desconectei. Agora eu vou jogar os modelos herdados de permissão fora. Remover modelos herdados. Pronto, agora eu removi o acesso. Não só passei o facão. Vou vir aqui, ó. Presta bem atenção. Voltei para o ambiente da Amanda. Ela está enxergando a biblioteca, raiz A, subpasta A, e tem a subpasta A.1 e a irmã paralela, subpasta A.2. Eu vou dar um F5. E ele só vai enxergar a subpasta A.2. Portanto, nesse momento, a Amanda não acessa mais a subpasta A.1, onde eu quebrei a herança e joguei fora os modelos, e nem seu conteúdo, nada que está abaixo daquela subpasta A.1. Se tivessem mais subpastas, mais um monte de arquivos, ela perderia o acesso a tudo que está abaixo. Compreendeu? Tranquilo para você? Deixa aqui nos comentários dessa aula o que você achou. Se tiver mais alguma dificuldade, eu sei que esse assunto é mais difícil de entender, mas com essas explicações eu acho que eu consegui ajudar um pouco melhor. Mas deixa aqui embaixo da videoaula se você tem alguma dificuldade de entender, se precisa de mais exemplos, tá? A gente ainda vai falar sobre modelos personalizados de permissões, isso mais para frente, mas ainda aqui no módulo de GED. Esta aula eu estou abrindo para o YouTube para ser uma aula de degustação, mais uma aula aí de degustação do treinamento. Vou aproveitar para comentar aqui, né? Tem alguns alunos que olham o curso lá e falam: ah, Casimiro, mas as suas aulas do curso estão abertas lá. Sim, algumas aulas do meu curso fechado e pago, elas precisam ter algumas aulas abertas. Gente, quem é que não vai na Udemy, por exemplo, vai comprar um curso ou vai analisar a grade lá e ver que tem em alguns módulos aulas abertas? O aluno prospect, o aluno lead, que a gente chama, que é o potencial aluno, aquele que está querendo comprar o treinamento, ele precisa primeiro verificar a qualidade audiovisual do treinamento. Vai que você compra um treinamento e não tem nenhuma aula aberta, depois que você compra, você entra lá, qualidade péssima do audiovisual, o instrutor não sabe de nada, sabe? Curso que não era para ter comprado, errou. Para você não errar, existe isso, existem as aulas de degustação. É por isso que eu abro algumas aulas-chave lá no meu canal no YouTube, onde tem uma playlist inclusive, desse curso de treinamento, esse curso de SharePoint para administrador, para que você experimente a didática, os skills, as habilidades do instrutor que aqui vos fala, e ter certeza que quando você for adquirir o treinamento completo, você vai ter, já experimentou a qualidade, já validou a qualidade do treinamento como um todo, tá bom? Então, esta aula estará aberta lá também no meu canal do YouTube, é um recadinho que eu dou para as aulas que são abertas, tá certo? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Dúvidas, alunos, deixem aqui embaixo da videoaula. Inscritos no canal do YouTube, deixem embaixo aqui nas notificações do vídeo também, né? Tô falando agora para dois públicos. E é isso. Muito obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima aula.